Olá, caro aluno, tudo bem? Eu sou o professor Fábio e eu faço parte da equipe de edição da revista Unideias. Hoje a gente tem uma entrevista super especial com o empresário, coach e empreendedor Rodolfo Grow. Eu convido vocês para acompanhar essa entrevista. Estamos aqui então com o professor, consultor, mentor e empreendedor Rodolfo Grow. Agradeço a sua participação aqui com a gente, compartilhar um pouco o seu conhecimento. Eu gostaria que você se apresentasse um pouco para os nossos alunos, para eles entenderem um pouquinho da tua carreira, Rodolfo. Ok, obrigado, professor, pelo convite. Eu sou administrador de formação aqui pela UEM. Sou professor nas disciplinas de empreendedorismo, gestão de recursos humanos. Fui executivo 16 anos da minha vida na área de RH e negócios, em empresas nacionais, multinacionais e, na verdade, em 2007 eu já tinha empreendido e quebrei, fali, mas eu não desisti. E há 4 anos eu empreendi novamente, abri minha empresa, Trianon Consultoria, que é uma empresa de consultoria na área de RH e negócios. Então hoje o nosso propósito, é fazer com que as empresas possam ter um desenvolvimento de pessoas, mas olhando o quê? Olhando esse novo cenário de mudança tecnológica, pandemia agora, na verdade fazer com que as empresas elas possam se conectar com essa nova movimentação que a gente está tendo dentro do contexto antropológico. Aproveitando já o teu gancho, Rodolfo, o empreendedor brasileiro ele sempre passou por muitas dificuldades, né? A gente sabe que existe uma gama de fatores que acabam dificultando o processo do empreendedorismo no Brasil. Como que você está vendo agora, nesse momento, já que você até se referiu com mudança, esse momento de agora para o empreendedor, para o gestor, né? Seja de grande empresa, média ou pequena, como que você está vendo isso para eles nesse momento? Eu acredito que nós temos que considerar 2 questões importantes, professor. O empreendedor que ele escolheu ser empreendedor, é uma ação consciente dele empreender, ele já sabe de todos esses desafios, porque provavelmente já estudou, já fez um modelo de negócio, já fez pesquisa no mercado que ele quer atuar, com produto, serviço, e já sabe as dificuldades que tem, porque todos nós, independentemente tendo pandemia ou não tendo pandemia, a todo dia somos desafiados a sair da nossa zona de conforto, em decorrência desse mercado, competitividade, exigência do cliente, oferecer um serviço totalmente com qualidade. Mas um empreendedor que se tornou empreendedor por causa da dificuldade, por causa de uma demissão, por causa da falta de oportunidade de trabalho formal, eu vejo nos meus atendimentos de mentoria que esses profissionais são os que têm mais dificuldade. Por quê? Falta conhecimento. Empreender pode ser desenvolvido esse comportamento de empreendedor, com toda certeza, essa competência, mas a gente precisa estudar. E quando eu falo estudar, além de ter a oportunidade de fazer uma graduação, uma pós, continuar estudando. A gente não para de estudar nunca, né? Tem que estar olhando o que está acontecendo com o mercado para direcionar a empresa. Então, os empreendedores que são empreendedores por necessidade, esses têm mais dificuldade. Justamente por quê? Porque falta conhecimento. Então, a gente tem essas 2 realidades no mercado, mas ambas fazem com que o empreendedor todo dia tem que pensar diferente. Ele tem que buscar uma forma de se adaptar, né, nessa realidade. E de que maneira, por exemplo, você acredita que o empreendedor ele deve fazer algum tipo de adequação nesse desafio que ele está hoje? Porque antes de começar aqui, a gente ainda estava conversando, né? O modelo que ele usava em janeiro, ele já não pode mais usar em março, né? Então, de que maneira que ele deve se adequar? O que ele deve buscar nesse momento agora, para aperfeiçoar a sua gestão? Eu acredito muito que o empreendedor ele tem que estar trabalhando fortemente nos comportamentos específicos do empreendedor de sucesso, né? Hoje a gente tem isso sendo trabalhado muito forte pelo Sebrae, que são os 10 CCS, mas não é uma metodologia do Sebrae, é uma metodologia da ONU. E dentro dos 10 CCS a gente tem alguns comportamentos como busca de oportunidades e iniciativa. Então eu gosto sempre de trazer esse comportamento nesse momento que a gente está vivendo desde março. Por quê? Porque temos que buscar oportunidade de iniciativa a todo momento e ter iniciativa a todo momento. Se a gente ouvir televisão, se nós formos prestar atenção no que os conhecidos às vezes vão falar, você vai desanimar.
Você não vai sair de casa, você não vai querer ir para a rua. Então nós temos que ter esse comportamento de ter iniciativa, de buscar oportunidade, e é isso que faz com que o empreendedor brasileiro seja diferente dos empreendedores de outros países, porque o brasileiro é criativo. Então o brasileiro ele traz isso como uma herança cultural e nós vivenciamos isso dentro do movimento, né, de empreender nas pequenas ou médias empresas também. Então para mim a primeira questão é busca de oportunidade e iniciativa. E um outro fator importante, planejamento e cálculo de risco. Nós não podemos ir para um movimento como nós estamos, dentro de uma pandemia, onde o mercado global ele está totalmente incerto, simplesmente pelo simples desejo de empreender. Ter desejo de empreender não significa ter estratégia elaborada e muito menos direcionamento para o mercado que você quer atuar. Desejo é apenas o quê? Uma intenção. Então, sem ter o planejamento e sem ter esse monitoramento específico, o empreendedor ele vai correr um grande risco de empreender e quebrar, assim como aconteceu comigo lá em 2007. Dentre essas características que você está colocando, Rodolfo, o que você consideraria, por exemplo, você como consultor e coaching, o que você considera necessário, uma característica, por exemplo, para o gestor de hoje? O que ele precisaria realmente ter de característica que não poderia faltar para ele agora? Na verdade, essa característica que eu vou trazer, ela sempre foi necessária, mas não tão forte como agora, que é a adaptabilidade. Nós não temos como mais ter garantia que aquilo que a gente estudou ontem, aquela estratégia que a gente definiu semana passada, ela vai dar certo para amanhã ou para daqui a um mês. Então, a adaptabilidade ela é necessária, né? A gente precisa entender que o processo de aprendizado, ele precisa acontecer, ele precisa desacontecer, pode ser que daqui a 2 meses ele precisa acontecer novamente, e se o empreendedor não tem essa adaptabilidade, ele vai fixar muito numa ideia pré-concebida e vai deixar passar oportunidades. Eu gosto muito de trazer o exemplo de um livro que é antigo, mas atual, que é a Estratégia do Oceano Azul, onde, né, a gente tem a grande oportunidade de olhar a estratégia dentro de um mercado concorrente, turbulento e um mercado que tem oportunidades. Se o empreendedor ele tem adaptabilidade, ele vai olhar o quê? O mercado azul. E quantas oportunidades que a gente está tendo? Quantas empresas estão aumentando seus resultados olhando o mercado azul? Mas se esse empreendedor, novamente, ele não tem um comportamento de olhar diferente, de se adaptar dentro da realidade que ele está inserido, ele só vai focar o quê? Do concorrente, no mercado, naquilo que não está sendo vendido, na inadimplência e, consequentemente, ele vai sim falir, porque ele não está se permitindo olhar nada de diferente que está sendo apresentado para ele. Então, a gente precisa ser adaptável em todas as questões relacionadas à estratégia da empresa, à cultura, à equipe, né, o home office. Quantos funcionários estão em home office hoje? E quantos empreendedores eu sempre ouvi? Não. Funcionário para mim, para mostrar que produz, tem que chegar às 8 e ir embora às 18. E eu sempre fui contra isso, né? Um exemplo, eu produzo muito à noite de madrugada. É o horário que eu mais sento para escrever, para ler. Mas por quê? É a minha fisiologia. Se eu tivesse que voltar para o mercado de trabalho como um colaborador, eu ia procurar algum emprego que me atendesse para eu trabalhar dentro desse horário. Olha, eu também trabalho em home office já há um bom tempo. E aí, como você trabalha em home office, você não tem muita questão dos horários, né? E eu também trabalho muito de madrugada. Eu acho que se eu precisasse voltar a trabalhar das 8 às 18, eu não sei se eu conseguiria, né? E aí, pensando nesse ponto, na parte tanto do gestor quanto do colaborador, de que forma você, por exemplo, enxerga que um gestor ele vai conseguir coordenar a sua equipe sem cair nesse problema que você acabou de dizer, né? Ah, não, o funcionário tem que estar aqui debaixo dos meus olhos. Como que você acha que ele consegue fazer isso à distância hoje, por exemplo? Professor, a gente tem trabalhado muito com a liderança por propósito. E quando eu trabalho isso diretamente com os executivos, é fazer eles entenderem que nós, pessoas, temos expectativas, temos crenças e temos valores. Nós precisamos entender o que motiva esse colaborador. Precisamos entender que o ambiente que ele está inserido vai influenciar a performance e o comportamento dele. Se nós não tivermos esse olhar para o outro, essa empatia em relação ao outro, dificilmente a gente vai conseguir fazer uma gestão com base em confiança. O modelo tradicional, burocrático, que a gente herda lá da administração científica, é uma gestão com base no quê? No comando e no controle. Esse tipo de gestão ele não dá mais certo. Nós precisamos ter uma gestão baseada no quê? Na confiança. Uma gestão baseada na confiança ela só acontece quando eu sei o que vocês têm expectativa sobre a minha empresa, sobre o cargo que você ocupa, sobre o teu crescimento de carreira. Quando eu sei o que você gosta, quando eu sei o que você não gosta. E quantos gestores estão dispostos a fazer primeiro esse alinhamento com a equipe? São poucos.
A confiança ela é um processo que, para acontecer, ela precisa acessar tanto o hemisfério nosso direito quanto esquerdo, tanto emocional quanto racional. E tem muito gestor que esquece desses detalhes, porque está tão acostumado na execução que esquece de olhar que ele está na frente de uma pessoa. Ele fica pensando de maneira muito mecânica, né? Era o que antigamente era assim, né? E ainda tem muita empresa que até o ano passado era desse jeito e agora não está conseguindo sobreviver, né? Porque você precisa do profissional em casa, trabalhando em casa, mas mesmo assim você precisa ter o olhar em cima do que ele está produzindo, né? E como que você, por exemplo, como empresário, como que você consegue mensurar ali a produtividade do colaborador, por exemplo, ou o que você tem visto no mercado, né? Porque se você, querendo ou não, você precisa mensurar, você precisa de resultado, né? Não tem outra saída. E como que você consegue mensurar isso? Hoje eu procuro trabalhar com a minha equipe com várias metodologias. Uma delas que eu trabalho já há mais de 2 anos é o OKR. Então, toda sexta-feira nós fazemos um sprint da semana, a gente vê o que foi planejado que deu certo, o que não deu certo, aí trabalho com o Kanban para mim saber o que influenciou, né, nessa entrega, a gente faz o planejamento da próxima semana, a gente trabalha muito com a GUT para saber se teve alguma atividade que foi grave e que impactou em todo o fluxo que a gente tem definido. Por quê? Porque a gente está no mercado VUCA, né, vulnerável, ambíguo, complexo e incerto, e temos que ter adaptabilidade. Então, pode ser que aquilo que a gente planejou para a semana que vai começar não deu certo, meu cliente teve um problema, teve alguma outra questão, nós tivemos que entrar para atuar. Então a gente trabalha com várias ferramentas, justamente para que eu possa ter, além de dados, eu posso mostrar para a equipe o quanto é importante eles se autogerenciarem. Porque essas ferramentas, na verdade, não é para controle, ao contrário, é para eles se autogerenciar. Então eu trabalho com elas e também faço muita reunião. Porque se eu não tiver, mesmo que sendo online, o contato com eles, eu vou lá saber o que eles estão tendo de influência na casa deles, que pode tirar eles do foco, né, daquilo que a gente tem acordado. Então hoje eu tenho feito isso. E o que eu mudei, né, como a gente estava falando antes, né, do nosso bate-papo aqui, eu mudei muito a agilidade da informação, da cobrança, do posicionamento. Então hoje eu não tenho mais tempo para chegar para um colaborador da minha equipe e falar: e aí, tudo bem e tal. É resultado e é tempo, é relógio, é o cliente que deve estar com 3 orçamentos de um concorrente e a gente precisa ser diferenciado. Então nesse momento eu alinhei muito com a minha equipe o seguinte: eu não estarei com o meu comportamento natural, estarei com um comportamento muito mais focado em resultado. No entanto, preciso que vocês entendam e respeitem. E se eu sair dessa linha de confiança que a gente tem, vocês me posicionem, porque eu sou humano, erro, falho e às vezes eu estou tão focado no resultado que eu esqueço de olhar esses detalhes. Então, quando a gente tem confiança, quando o gestor ele sai desse ponto, a equipe ajuda esse gestor a voltar para o centro. Ele voltar. Aí você precisa ter uma relação muito próxima com os seus colaboradores, né? Para ele ter essa liberdade de te dar esse feedback, né? Isso mesmo. E tem um ponto também interessante nesse sentido, que é toda liberdade exige uma grande disciplina, né? Porque senão ela vira bagunça. E como que você está conseguindo orientar seus colaboradores, por exemplo, no home office, que tem dispersão a todo momento, né? Você tem tudo ali à tua disposição. Como que eles estão lidando com esse tipo? Eles estão conseguindo se comportar no sentido de executar as atividades e não se dispersar, por exemplo? Quando a gente conhece o perfil da equipe, através de um diagnóstico de comportamento, através de um teste psicológico, a gente sabe mais ou menos o que pode acontecer quando o colaborador ele sai do contexto de trabalho e vai para a residência. Então hoje na minha equipe eu conheço, né, tanto a nível de perfil de comportamento quanto psicológico, todo mundo que trabalha comigo, e eu sei o risco que tem de um colaborador ir para casa. Um exemplo que eu estava agora, né, falando com vocês, de uma colaboradora que eu vindo para cá, parei no sinal vermelho, passei rápido o celular e vi que ela tinha feito vários comentários lá no Facebook. E aí eu já mandei mensagem para ela, porque eu sei que se passar uma abelha perto dela, uma mosca, ela vai mudar o foco para a mosca que está passando à frente. Mas em outras questões ela é extremamente habilidosa e talentosa a nível de performance. A gente precisa saber sobre como as pessoas que trabalham conosco, porque eu não posso ser ingênuo enquanto empresário de achar que ela vai estar na casa dela trabalhando como ela estaria trabalhando talvez no escritório, porque ela tem esse perfil, é dela, faz parte dela. Só que quando eu peço para ela entregar algo totalmente diferenciado, ela entrega também. Então eu preciso ser muito justo em acolher
em chamar a atenção, mostrar esse limite, mas acima de tudo, nunca deixar ela esquecer que ela é boa em vários aspectos e que ela me entrega resultado em várias outras questões. Porque se a gente não fizer esse exercício, a gente só vai olhar aquilo que tem que ser melhorado. E aí o colaborador não vai ficar à vontade. Isso é verdade. Tem algumas empresas que, por exemplo, a XP, né, empresa da área de finanças, ela não vai voltar mais a ter o escritório convencional, onde os analistas iam na empresa trabalhar e etc. Eles vão trabalhar 100% home office. Né? Eu acho que nesse momento eles conseguiram encontrar o meio termo entre a disciplina e a produtividade do colaborador, né? E acabou juntando as duas coisas. Você pensa em fazer isso também ou não? Eu estou no movimento ao contrário. Eu estou no movimento de... A gente está em mudança de escritório essa semana, estamos indo para um espaço maior, com mais pessoas, mas a minha intenção é ter um QG. Tá. É isso que a gente tem trabalhado dentro da consultoria, que é assim, o escritório está lá para atender eles com todos os recursos. Se eles quiserem trabalhar em casa, não tem problema. O importante é me entregar resultado. Igual trabalhar por projetos, né? Literalmente é isso, professor, trabalhar por projeto. Por quê? Desde o início do recrutamento, isso é muito claro para um candidato quando quer trabalhar na minha empresa. Ele sabe que ele vai ter liberdade, que lá é um ambiente totalmente diferente, mas acima de tudo, compromisso com qualidade, agilidade e resultado, ele precisa ter. Então, quando isso está claro desde o recrutamento, quando a gente chega nesse momento, e é o que eu falei para eles, né, ontem, falei, olha, vocês podem ficar na casa de vocês uma semana, 15 dias, o mês inteiro, mas desde que esses resultados sejam atingidos. A entrega tem que acontecer, né? Tem que acontecer. A gente não tem outro jeito, né? Mas eu tenho, assim, a oportunidade de ter isso no meu negócio. Tem negócio que não dá para fazer isso. É verdade. E aí a gente precisa ter esse cuidado muito grande em avaliar de novo o perfil, porque tem colaboradores que, além de não ter o autogerenciamento, eles não conseguem trabalhar sozinhos. Precisa de pessoas perto. É verdade, tem que levar isso em consideração também, né? Mais uma breve pergunta. Como que está a sua experiência pessoal? Como que você está lidando com isso? Porque, né, você tinha já a tua rotina dentro do teu escritório, agora você também deve estar trabalhando home office, em cliente, etc. Para você, como gestor, como que está sendo isso? Na verdade, não mudou muito, porque eu tenho que cuidar da minha empresa, cuidar da minha equipe, atender os meus clientes, gerenciar os projetos. E a vida do empreendedor é uma vida que o sono realmente é muito pouco. Né? Então, o que mudou na minha vida foi a minha questão da alimentação. E isso eu falo para todo mundo sem medo e com muita humildade, porque assim, eu desregrei nos meus doces. Gente, eu adoro doce de leite, sabe? Então assim, eu tenho comido muito doce de leite. E aí eu tenho falado pro pessoal, né? Ontem eu estava no meu médico, falei, doutor, tá tudo bem? Não tô com diabetes não. Ele falou, não, mas você tem que fechar a boca no doce. Porque realmente, eu desalinhei em relação a isso. Porque não estou tendo tempo de fazer minha atividade física, porque eu estou indo para a academia, um cliente fala, eu preciso muito falar com você. E eu entendo que esse momento o meu papel está a serviço dele, mas não da empresa, a serviço dele, porque eu não sei o que ele está passando. O empresário, ele sofre sozinho. O empresário, ele tem que tomar muitas decisões que ele não pode compartilhar com a equipe. Então, o meu papel é dar o apoio para esse empresário. E o que eu mais tenho feito conversado com muitos empresários que chegam e falam assim, eu não sei se eu tenho salário, se eu tenho dinheiro para pagar o salário da minha equipe mês que vem. E eu preciso acolher, porque eu acredito que uma relação de parceria não é só no amor, é no amor e na dor. E esse é o momento que o empresário está fragilizado. Né? Então, se a gente não olhar para esse empresário, para essa empresária, quem garante que amanhã eu vou ter não só uma empresa para atender, mas eu vou ter uma empresa empregando 40, 50, 100 pessoas. Às vezes o empresário, no medo e na dor, vai tomar uma decisão de fechar, onde a gente vai ter 100 desempregados, 50. Isso vai afetar todo o ecossistema nosso. E a gente precisa pensar nisso. Então, esses fatores fez com que eu olhasse muito assim, o meu comportamento para servir, que é algo que eu acredito muito. A escolha sempre foi minha, em ser empresário, em ter minha empresa, trabalhar com pessoas, né, trabalhar com negócio. Então, eu tenho que estar à disposição das pessoas. E você acredita que você vai conseguir se adaptar depois de novo na rotina anterior a essa que a gente está vivendo hoje, né? De estabelecer, de ter um contato muito mais próximo com o teu colaborador no dia a dia, por exemplo? Isso faz falta para você? Eu acredito que não vou voltar como era antes, professor. Ano passado, eu estava num processo de capacitação lá nos Estados Unidos e eu tive a oportunidade de fazer um curso na Universidade de Colômbia que falava sobre gestão de mudança de negócios em tempo de crise. E quando eu cheguei nesse curso, eu pensei assim, o que eu estou fazendo aqui? Porque no Brasil a única crise que a gente tem é a dengue.
e tirando todos os outros problemas que a gente já é acostumado. Mas no meio desse curso falou-se muito em pandemia, falou muito sobre desastres da natureza e quanto isso impacta o ecossistema e impacta as empresas. Uma das coisas que foi abordada nesse curso que me chamou muita atenção, logo no final de janeiro, quando começou toda essa questão do coronavírus saindo da China, indo para vários outros países, foi tudo aquilo que a gente construiu dentro de um modelo de negócio sustentável será colocado à prova em momentos de pandemia, de questões relacionadas à natureza. E a pergunta era, o que o CEO, o que o gestor tem feito a nível de sustentabilidade para fazer com que essa empresa ela possa continuar perpetuando? E eu saí muito incomodado com essa fala e fiquei pensando muito na minha empresa. E entendi, estou vivendo isso, que a gente precisa sair da zona de conforto, a gente precisa pensar coisas diferentes a toda hora e quem tem medo de errar não vai conseguir passar essa fase, porque a gente vai errar. A questão é errar, aprender e levantar rápido. Quem tem medo de ser julgado não vai conseguir passar dessa fase, porque a gente vai tentar uma estratégia e às vezes pode ser que nós venhamos ser julgados pela equipe, pelo prestador de serviço, pelo concorrente. E se eu ficar refém de questões relacionadas ao olhar do outro, eu não vou ter oportunidade de fazer com que minha empresa ela saia do patamar que ela está e vá para um outro patamar. Então essas inquietações que aconteceram ano passado têm me acompanhado nesses meses justamente porque hoje eu não olho mais o concorrente. Hoje eu não olho mais o que está passando na mídia no sentido de tanta morte, tanta destruição, tanta dor. Eu tenho olhado o quê? Pesquisas, eu tenho olhado tendências econômicas, eu tenho olhado oportunidades que a gente tem nos mercados das empresas que eu atendo, porque eu preciso levar essa luz para os meus clientes. Então, por isso que eu acredito que não vai ser igual, porque antes eu não tinha que ter uma preocupação tão grande em chegar para o meu cliente e influenciar ele com uma mudança de estratégia como hoje eu tenho que ter. Antes eu trazia para ele questões do dia a dia, hoje não, hoje eu tenho essa responsabilidade. E empresas que estão vivenciando esse ambiente de mudança em relação à pandemia, porque a gente não tem certeza que depois não vão ter outras pandemias, quem está dentro dessa linha de stakeholder, precisa estar muito olhando todo mundo. Não dá mais para olhar só a minha empresa, não dá para olhar só um parceiro, eu tenho que olhar todo mundo. Porque se eu ficar forte e os meus parceiros, stakeholders e até concorrente ficar fraco, eu não vou conseguir ficar sozinho nesse mercado, eu vou ficar fraco também. Então, nosso grande desafio, o que eu quero dizer com tudo isso, é ficar forte, mas deixar todo mundo forte. E isso vai ser uma mudança de mindset muito grande, que o mercado vai passar, já está passando, mas tem muitos empresários que não vão se conectar com isso, porque qual que é a lei que a gente tem dentro do mercado? Vive aquele que é mais forte. E hoje vai viver aquele que consegue ajudar os outros a crescer junto. Isso que eu ia te perguntar agora, você acha que como se fosse uma virada de chave para uma economia mais colaborativa, por exemplo? Acredito 100% nisso. Eu recentemente feito avaliação de projeto da Sinapse, não sei se você conhece, né? E aí a grande maioria dos projetos dos empreendedores novos está tudo relacionado a grande maioria à economia colaborativa, que é justamente isso que você está colocando, né? É a nova tendência aí do mercado, né? E para a gente caminhar aqui para o final, Rodolfo, eu queria que você deixasse já com toda a tua experiência, todo o teu conhecimento, que conselho que você daria hoje para um gestor, às vezes que não tenha tanto know-how e tanta bagagem como você tem, por exemplo, que às vezes está começando a gerir uma empresa ou está se formando e assumir um cargo de gerente, por exemplo. Nessa situação, qual que seria o seu conselho como profissional para esse profissional que está começando e está enfrentando dificuldade nesse momento? Professor, primeiro de tudo, não tenha medo. Eu comecei minha carreira como office boy. Eu vim de uma família onde meu pai e minha mãe moram no bairro que eu fui criado até hoje e eu não tinha oportunidade nenhuma de estudar. Então eu tinha duas opções. Eu ia trabalhar para poder ter dinheiro para comprar meus livros, meus cadernos, para poder estudar, ou eu ia ser como mais uma pessoa que vivia comigo no bairro que eu fui criado. E eu nunca tive medo. Eu sempre soube que eu queria ter uma realidade de vida diferente e sempre estudei muito, muito. Tudo que eu ganhei sempre foi investindo em estudo. E isso fez com que eu pudesse ter outras oportunidades dentro das empresas que eu trabalhasse. Por isso que eu trago essa questão de não ter medo. Porque se nós temos um objetivo e nós confiamos em nós,
Porque uma coisa eu sempre tive muito claro, eu sempre confiei no meu potencial, no meu talento. Se a gente tem isso, e acima de tudo a gente tem humildade para saber quando erra, para pedir ajuda, a gente tem muitas portas se abrindo. Então, se você é empreendedor que está começando agora, se você é gestor que está começando agora, primeiro de tudo acredite em você, invista em você e sem problema nenhum, mude os amigos talvez que você tem. Eu tive que mudar muitas das minhas amizades, porque muitas amizades minhas olhavam para mim e falavam: você é louco, você só trabalha, você só estuda, mas para que isso? E hoje, essas mesmas pessoas olham para mim e falam: cara, você teve sorte. E eu ouço. Sorte, né? Eu ouço, fico quieto e falo assim: a sorte que eu tive é ter afastado essas pessoas da minha vida. Por quê? Porque eu fui conviver com pessoas mais velhas, mais experientes, e que, na dúvida que meu pai e minha mãe não iam conseguir me ajudar com uma orientação, essas pessoas sempre me ajudavam. Então a gente precisa entender muito que na caminhada nossa, nós vamos ter pessoas que vai chegar e vai agregar, tem pessoas que agregam e vai embora, e tem pessoas que às vezes a gente quer trazer, mas elas não querem nos acompanhar. Então, foque na sua carreira, foque no seu projeto de vida, foque nos seus sonhos e não tenha medo de tentar. Se errar, eu quebrei, como eu falei no início da entrevista, em 2007, quando eu abri uma empresa, abri uma financeira com meu irmão, eu não tinha dinheiro para andar de ônibus, porque eu queria pagar todas as contas, paguei todas as contas, porque para mim meu nome sempre foi algo muito importante para zelar. E depois eu fiquei pensando: não vou mais empreender, mas dentro de mim sempre teve um empreendedor. Vontade. E eu falei: sabe de uma coisa? Quebrar faz parte, ganhar faz parte, porque empreender é um jogo, a gente não tem garantia de nada, então a gente precisa ter muita convicção de quem nós somos, para se acontecer qualquer coisa ruim, a gente cai, mas a gente levanta logo e com muita perseverança a gente continua. Então eu acho que é essa reflexão que eu quero deixar para os alunos, e confiem em vocês, porque nós temos um poder imenso nas nossas mãos de fazer um Brasil melhor. Eu acredito na força do empreendedor. Para mim, é o empreendedor que vai mudar esse jogo dessa economia que nós estamos hoje envolvido, inserido. E se você hoje é um pequeno empreendedor, amanhã você pode ser um grande empreendedor. Então eu desejo muito sucesso a todo mundo. Muito obrigado. E desde cedo com decisões difíceis, né? Às vezes você tem que abrir mão de uma história que você tem para um novo começo, vamos dizer assim, né? Rodolfo, eu não tenho como te agradecer de você compartilhar toda a sua experiência e seu conhecimento com os nossos alunos, né? Que são a maioria dos leitores da revista. Eu agradeço imensamente a sua participação. Sem dúvida, contribuiu bastante com os nossos alunos e profissionais também no futuro. Pessoal, a gente vai encerrando por aqui então a participação do Rodolfo, e eu gostaria de agradecer e espero vocês na próxima edição.